CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Quem é que não quer viver em paz, né, consigo mesmo e com os outros? Pois é, a coluna Motivação de hoje tem dicas para melhorar a convivência entre as pessoas. Gonçalo Pontes, bom dia. Bom dia, Carlinha. Pois é, um ouvinte de nossa querida cidade de João Pessoa, a Maria do Socorro Almeida, me escreveu: Professor Gonçalo, não é fácil conviver com pessoas, principalmente quando elas não sabem escutar. E conviver é sempre um desafio humano. Em meu trabalho, tenho enfrentado enormes dificuldades com alguns colegas que insistem em complicar essa tão importante relação humana. Você teria dicas para que os meus colegas pudessem entender o quanto vale a pena valorizar a opinião e respeito às opiniões dos outros? Veja, Caio, que coisa bacana, né? Maria do Socorro de João Pessoa, obrigado por nos acompanhar e colaborar com a nossa coluna com o tema que nos traz. Eu vejo assim, meus queridos ouvintes, como vocês capricham, né? Nos assuntos que nos trazem aqui para refletirmos. Este hoje, então, Maria do Socorro, a melhoria da convivência humana. Não tenham dúvidas o quanto é difícil em um mundo tão turbulento e cheio de barulho e individualismo que vivemos, atentar para essa relação humana, essa convivência humana, né? Ora, Maria do Socorro, se conviver com pessoas de nossa própria família, que têm o mesmo sangue que temos, já não é fácil, imagine com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e que não têm a nossa consanguinidade, né? E que não são da nossa família. Porém, nada é melhor do que conviver com as pessoas de forma harmoniosa. Todo mundo sabe disso. E aí está o grande desafio da humanidade, Carla. Tenho defendido em minhas palestras pelo país, quando trata dessa questão de relacionamento e convivência humana, que a primeira grande dica para melhorar essa situação é analisarmos a nossa situação. Como somos, como agimos, o que falamos e principalmente se somos queridos no meio das pessoas em que nos cercam no dia a dia. Talvez essa seja uma das mais difíceis e desafiantes dicas que possamos enfrentar, que possamos vencer para analisar o que é a relação humana. É comum o ser humano sempre atribuir, Carla, culpa aos outros quando há ruído nas relações. Sabe, Socorro, um ponto importante em seu e-mail a respeito da primeira dica, veja que coisa interessante, Caio, é quando ela pluraliza a situação que está enfrentando, ou seja, quando ela diz que alguns colegas estão dificultando a relação humana entre ela e eles. Veja que ela coloca o plural, o coletivo, alguns colegas. Aí está o primeiro ponto que devemos refletir, é se, Socorro, você não é o problema que deve ser resolvido. Defendo que quando mais de uma pessoa tem a mesma opinião e essa opinião é diferente da nossa, talvez o problema de convivência não seja dos colegas, mas seja nosso. Convivência humana não se compra, ela se constrói, ela vai se adquirindo aos poucos. Olhamos os terrenos, vemos os nivelamentos, as dimensões, se há planos, se eles são planos, se eles são cheios de buracos, e qual tipo de material vamos precisar empregar para que possamos consertar tudo isso. No terreno da convivência humana, Socorro, observar os limites, temperamentos, as atenções, o respeito, se o emocional precisa ser nivelado, se nas paredes do humor há necessidade de massa corrida, do acolhimento e compreensões, e de reparação, e por aí vai. Mas quando nos dispomos, Carla, a colocarmos o amor nessa massa corrida, na mistura a ser empregada, já começamos a sentir essa grande diferença. Com amor, não temos barreiras para conviver. O amor suporta, ele aceita, ele não julga, ele não critica, ele respeita, ele não discute, ele dialoga. O amor não vê defeitos, mas virtude nas pessoas. O amor se impõe de forma totalmente diferenciada. Aliás, ele não se impõe, ele se propõe. O amor não tem ansiedades, ele não se angustia, ele não estressa, ele é perfeito. E por isso, se quisermos melhorar a convivência com as pessoas, precisamos incrementar mais amor no nosso dia a dia, no nosso ser, na forma de agirmos e de falarmos. Precisamos entender essas pessoas com a convicção de que elas não são como desejamos que elas sejam, mas são da forma como elas escolhem ser. E assim também nós nos comportamos. Nós escolhemos a forma de sermos lembrados, a forma que falamos, a forma que agimos. Portanto, se queremos agir convivendo com as pessoas, tratemos primeiro de nos suportar. E esse é o grande desafio. Para suportar aqueles que se dispõem a nos aceitar do jeito que somos, do jeito que escolhemos ser. Quando decidimos conviver, não vale a pena apontar os defeitos, mas sim elogiar as virtudes das pessoas, priorizar essas virtudes. Temos que ser canais
por onde passem resíduos, sejam eles bons, sejam eles ruins. O que cada um tem a oferecer um ao outro, se é doce ou amargo, o paladar é de quem se dispõe a provar, e não das pessoas. Convivência não é propriedade de um, mas de pessoas que se dispõem a se aceitarem, independente de quem quer que seja. Conviver é também renunciar, Carla. Então, meus queridos âncoras, Carla e Caio, é sempre uma questão de decisão melhorar sem culpar as pessoas. O primeiro passo é melhorarmos nós mesmos, para depois melhorar a convivência com quem nos relacionamos. Que beleza, é isso mesmo, Gonçalo. E aí, olha só que interessante essa coincidência. Hoje, daqui a pouquinho, a gente tem a coluna Carreira e Negócios e a Marcélia Afonso vai falar sobre a importância da gentileza no ambiente de trabalho. Acho que se insere aí, tem tudo a ver, não é? Você está falando de relacionamentos em geral, mas no ambiente de trabalho também é importante saber conviver e a gentileza é um ingrediente importantíssimo nesse meio. Olha, Carlinha, que coisa interessante. Vamos imaginar. Você e o Caio aqui são âncoras, e aqui fazemos parte da bancada, eu e o Luciano, logicamente com vocês. Veja que coisa interessante. Se por um acaso um de vocês âncoras, portanto líderes da coluna entre os participantes, se vocês têm sede ou querem tomar um café, vocês vão levantar da bancada para privilegiar, para vencer uma necessidade fisiológica, uma necessidade física. Se deu vontade de você tomar café e água, né? E a gente está no trabalho. E aí você vai ter que levantar da bancada e vai tomar teu café, vai colocar o teu café na xícara, com a tua água no copo e vai voltar para o teu posto de trabalho. Se você prestar atenção, com essa ação de ida e vinda, vocês gastaram energia, né? Vocês queimaram gordura. E aí vai também a coisa boa, né? O que é bom a gente fazer por a gente. Bom, o que é que acontece? E vocês não têm isso não, quem tem é a gente, né, Luciano? Então o que é que acontece? Quando vocês retornam para o seu posto de trabalho, vocês preencheram apenas uma necessidade fisiológica. Eu proponho aos ouvintes que prestem bem atenção a esse exemplo. Ao nos levantar para preenchermos uma necessidade fisiológica, portanto, matarmos a nossa sede ou vontade de tomar café, e já gastamos essa energia, que tal se, depois que vencermos isso, essa necessidade fisiológica, trouxermos um copo de água ou um pequeno café para algum dos nossos colegas? Você vai notar que primeiro eles vão se assustar, mas o segundo passo, eles vão nos copiar, e daqui a pouco uns vão estar servindo aos outros. Isso é um grande passo para o início de um momento de relacionamento e convivência humana. Gentileza, essa é a palavra. Que gera gentileza, inclusive. Gonçalo Pontes, muito obrigada, viu? Até a próxima.